Oi, pessoal! Eu sou Stephanie, uma das participantes do Siga-me, o programa de discipulado e serviço da Aliança Bíblica Universitária do Brasil. Esse podcast da ABUB é o segundo episódio da temporada Histórias da Missão. Hoje nós vamos conhecer a história do Mateus e da Paola. Nessa temporada, estamos compartilhando histórias da nossa missão, contando um pouco sobre a vida de pessoas que foram de alguma maneira impactadas pelo Evangelho, seja por meio dos nossos grupos ou por estudantes que participaram da ABUB. Queremos encorajar você a trabalhar pela missão de Deus no lugar onde você está. Se você ainda não conhece a ABUB, essa é a sigla para Aliança Bíblica Universitária do Brasil, movimento missionário estudantil com mais de 60 anos no nosso país, que tem como objetivo formar comunidade de discípulos transformados pelo Evangelho e que impactem o mundo estudantil, a igreja e a sociedade para a glória de Cristo. No nosso site estão nossa história e bases de fé, www.abub.org.br. Aproveita para ver se tem um grupo na sua escola onde somos ABS ou Universidade, as ABUs. Também existe a ABP para os profissionais. E se você não achar um grupo, entre em contato com a gente que a gente pode te ajudar a encontrar ou começar um. Bom, vamos ouvir a história de hoje. Olá, gente! Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar participando desse projeto. E eu espero que o meu testemunho, o testemunho do meu irmão, mostre a importância e a relevância que essa missão tem. Bom, agora deixa eu me apresentar. O meu nome é Paola, meu apelido de faculdade é Ni, eu tenho 24 anos e eu sou formada em Direito pela Unesp no campus de Franca. Oi pessoal, aqui é o Mateus, o pessoal da Bio me conhece mais como Royal. Eu tenho 23 anos, sou de Mogi das Cruzes, São Paulo, mas fiz minha faculdade lá em Ribeirão Preto, me formei em odontologia em 2018. E como era a imagem ou a visão que vocês tinham do cristianismo antes de vocês se tornarem cristãos? Bom, eu acho que eu não tinha uma visão clara de o que é o cristianismo, o que é ser cristão, antes de entrar em contato com isso. Até porque a minha família nunca foi muito religiosa, apesar da formação católica do meu pai. Então acho que eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, sobre o ser cristão em si. O que eu tinha mais contato era com as religiões, né? E com os estereótipos de cada religião. Teve um período da minha adolescência, até entrar na faculdade, que eu não acreditava em Deus e até me considerava ateu mesmo. Para mim, Deus não existia naquela época e eu achava que todo cristão era cego ou era um fanático, sabe? Porque ter fé era algo que não fazia sentido para mim. Inclusive, quando minha irmã, a Paola, ou Ni, como a maioria dos abelenses conhecem ela, fazia parte da ABU de Franca, fez faculdade lá em Franca, e ela também se converteu depois que entrou na faculdade, depois que conheceu a ABU. Eu nem estava na faculdade ainda. Quando ela apareceu em casa falando da ABU, falando de Jesus, eu lembro que eu até criticava ela, questionava, tirava sarro. E só depois que eu li o livro Crer é Também Pensar, do John Stott, para um curso de férias da ABU em 2014, logo no meu primeiro ano, que eu fui entender o quanto eu estava equivocado, né, com essas coisas que eu pensava. Assim como foi para o Mateus antes de conhecer a Cristo, muitas pessoas guardam a ideia de que a fé cristã é algo totalmente irracional, ultrapassado e limitador. Como Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Somos chamados a conhecer Jesus em toda a totalidade do nosso ser, o que implica em um engajamento relacional, espiritual e intelectual com sua palavra e sua pessoa.
queria saber de vocês agora como foi que vocês conheceram a ABU e o que fez a diferença para que vocês se envolvessem com o movimento. Bom, eu conheci a ABU através de uma veterana. Eu vou contar resumidamente a história de como eu conheci ela, porque eu acho que essa história mostra como Deus vai mexendo as pecinhas no momento certo. Eu tinha acabado de ser chamada para fazer a matrícula na faculdade e eu fui com os meus pais para lá. Como Franca é uma cidade onde a gente não tinha parentes, não tinha amigos lá, não tinha ninguém que a gente conhecia morando lá, meus pais estavam preocupados em onde eu ia morar lá, como é que eu ia ser recebida nessa cidade. E então, como meu pai ele já estudou na Unesp também, ele é formado na Unesp, ele me falou sobre como o centro acadêmico e a atlética geralmente ajuda nesse processo. Então a gente foi com a esperança de encontrar a gente lá para poder conversar e poder achar um lugar para eu ficar. Só que quando a gente chegou na faculdade, acho que por ser próximo do período do almoço, não tinha ninguém lá. Não tinha nenhuma mesa da atlética, nenhuma mesa dos centros acadêmicos, nada. A gente fez a matrícula, ficou andando no campus. As únicas pessoas que a gente achou foram 3 meninas. Que super me receberam bem e falaram que eu poderia ficar com elas. Que elas me falaram sobre o sistema do adote e que eu poderia ser adotada por elas. E uma delas fazia parte da ABU. Na verdade, 2 delas faziam parte da ABU já. Então foi esse o contato que eu tive, foi por meio delas, uma delas também caloura, fazia parte da ABS, e uma veterana que já fazia parte da ABU. Então foi através delas que eu tive esse contato com a ABU. Elas me levaram para conhecer o GB, me levaram para as reuniões, para os EBIs, e foram me explicando como é que a missão funcionava e tudo mais. Eu conheci a ABU através da minha irmã. Vou contar como isso aconteceu. Quando eu tava para entrar na faculdade, lá em 2014, eu não conhecia ninguém, nem conhecia Ribeirão. E aí minha irmã me passou alguns contatos de ABUenses de Ribeirão, que ela tinha conhecido num evento que foi o CR de Dourados de 2013. E ela tinha me falado que as pessoas poderiam me ajudar a encontrar um lugar na cidade para eu ficar, poderia tirar dúvidas sobre a faculdade. E aí eu entrei em contato com uma dessas pessoas, que era um ABUense já formado, inclusive. E na hora ele se dispôs a me ajudar, conseguiu ter um lugar para eu ficar por uns dias, provisoriamente mesmo, na primeira semana. E esse lugar que ele tinha conseguido para eu ficar era um apartamento de ABUenses, que lá no segundo ano, inclusive eu mudei para esse apartamento, que é a República Cones. E eu lembro também que no dia que eu fui fazer minha matrícula em Ribeirão, que a matrícula ela é feita antes das aulas começarem. Eu lembro que quando eu fui fazer a matrícula, esse ABUense com quem eu tinha falado, ele foi lá me encontrar, ele fez um tour comigo, com a minha família, pelo campus, pra gente conhecer como que era, e eu lembro que foi bem legal. Então, quando eu fui lá para Ribeirão mesmo, quando as aulas começaram, eu lembro que eu fui super bem acolhido pelos ABUenses. Eles me convidaram para participar da semana de recepção dos calouros, da ABU, que eles fazem todo ano. E eu lembro que eu participei de praticamente todos os dias, né, da semana de recepção. E naquela mesma primeira semana ainda de aula, eu já tinha conseguido um outro lugar para morar, em Ribeirão, já em definitivo mesmo. O que aconteceu foi que eu fui morar nesse lugar junto com outro menino, junto com outro rapaz, que também estava conhecendo a ABU naqueles dias, que era calouro também e que já era cristão. E eu lembro que a gente ia para todos os eventos da ABU junto. A gente começou a ir junto para os eventos da ABU, para as reuniões do grupo base, para os rolês que a ABU fazia. Eu lembro que logo no começo do ano eu participei de alguns estudos bíblicos que o pessoal me convidava para ir. E foi esse amigo meu, que a gente morava junto, que começou a apresentar o evangelho para mim. Que conforme eu ia nos estudos, iam surgindo dúvidas, e eu ia tirando essas dúvidas com ele. E foi assim que tudo começou, né, meu? Foram essas pessoas que me receberam, esse amigo com quem eu morava junto, foram eles que fizeram a diferença para mim. Acho que o que fez com que eu me envolvesse com a ABU foi exatamente essa receptividade, porque acho que a maioria, pelo menos, das pessoas que entram na faculdade, assim, principalmente nas públicas, são pessoas vindas de outra cidade, que normalmente não conhecem ninguém lá, e chegam de paraquedas, né, perdidos lá.
Então, ter um grupo que acolhe essas pessoas, que mostra como a vida na faculdade não é tão complicado como parece ser, e que a gente não tá sozinho lá, que tem pessoas junto com a gente, tem amigos com quem a gente pode contar, mesmo quando a nossa família tá longe. Eu acho que esse suporte faz toda a diferença na vida de um calouro, na vida de um universitário, porque estar longe da família sempre é muito difícil, né? Então, ter uma família, uma segunda família, é muito importante. É muito bonito ver como Deus escolhe costurar nossas histórias pessoais com as de outras pessoas. Entre nossas rotinas e afazeres comuns, muitas vezes não nos damos conta de como Deus está tecendo a trama de nossas vidas e de seu reino. Ficamos confusos e até mesmo perdidos, sem saber para onde ir e o que fazer. Mas, como disse a Paola, Deus vai mexendo as pecinhas nos momentos certos. Mateus, Paola, por que vocês decidiram então se tornarem discípulos de Jesus? E qual foi o fator fundamental para essa decisão de vocês? Logo que eu comecei a participar da BU, duas coisas me marcaram bastante. Uma delas foi o serviço, né, o servir a Cristo, e a outra coisa foram as amizades. Eu vou explicar melhor um pouco sobre isso. No primeiro ano da faculdade, mais ou menos lá para abril ou maio de 2014, o grupo base da BU de Ribeirão, a gente recebeu lá o primeiro conselho regional do ano. E nesse evento que aconteceu, que eu tive a oportunidade de participar também, mesmo eu tendo acabado de chegar na faculdade, ainda não me considerando um cristão, para mim foi uma experiência surpreendente, porque ver todos aqueles abeuenses, todos aqueles estudantes envolvidos na missão e reunidos para tomar aquelas decisões importantes com o objetivo de servir a Cristo, mesmo na faculdade, foi algo marcante para mim. Uma coisa que até então era impensável para mim. Como foi o nosso GB que organizou o evento, a gente trabalhou muito e ver todo o GB unido e trabalhando com um só propósito, servindo a Deus com alegria através da missão, foi algo que com toda certeza me impactou naquele momento. Na BU eu me senti em casa, mesmo morando longe de casa. Mesmo longe da família, eu via esses meus novos amigos como uma nova família para mim. De tão bem que eu fui recebido e cuidado em Ribeirão quando eu cheguei lá como calouro. Inclusive hoje eu tenho amigos que são irmãos para mim, que eu conheci lá naquela época, na semana de recepção, e esses mesmos amigos também estavam comigo lá naquele CR trabalhando. Eu lembro que nessa época, bem lá no começo, lá em 2014, eu pensava comigo mesmo que eu queria crer nesse mesmo Deus dos meus amigos, né? Que os meus amigos criam. E que eu queria também servir esse mesmo Deus que esses meus amigos serviam. E acho que isso foi algo decisivo para mim. Foi algo decisivo no meu caso. Bom, essa é uma pergunta interessante. Eu vou tentar responder ela. Eu acho que eu me tornei discípula de Jesus porque eu me apaixonei por ele. E eu acho que essa é uma das características principais, né, de ser um discípulo de Jesus. É ser apaixonado por Jesus. Então, foi por causa desse amor por ele que eu quis seguir ele. Somos informados por conteúdos, mas transformados por relacionamento. Nós sabemos que o caminho que o cristianismo nos convida a percorrer nem sempre é fácil, mas graças a Deus, ele não é solitário. Muito de quem somos e do que sabemos surgiu dentro de relacionamento. O próprio Deus é um ser relacional. Desde o princípio, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo formam uma comunidade de amor e serviço plenos. E, uma vez que fomos criados à sua imagem e semelhança, não é surpresa nenhuma que os relacionamentos sejam espaços tão poderosos e transformadores.
E que diferença o Evangelho tem feito na vida de vocês nesse tempo todo, desde a conversão até agora? Bom, o Evangelho faz toda a diferença, né? Então é uma pergunta até meio difícil de ser respondida. Mas para citar algumas coisas, o Evangelho me deu uma identidade, me mostra quem eu sou de verdade. Em um mundo que as pessoas já não têm uma identidade própria, não sabem quem são. O Evangelho me dá esperança todos os dias, mesmo quando os dias não são tão bons assim, né? Em períodos difíceis, ele mostra uma luz pra gente. Então, tem sido assim, fundamental essas diferenças. Tem me feito ter um relacionamento mais saudável com a minha família, me trouxe amigos que são essenciais assim na minha vida, que me ajudam nos meus momentos difíceis também. Então, o Evangelho mudou muita coisa na minha vida, coisas assim que eu não consigo nem explicar com palavras. Acho que é até clichê falar isso, mas aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador mudou tudo na minha vida. Mudou minha vida completamente, mudou a forma que eu pensava, a forma que eu vivia, e também a forma como eu me relacionava com as pessoas, com os meus amigos, com a minha família. E inclusive até me impediu de seguir pelos caminhos que a maioria dos universitários costumam seguir lá no começo da minha graduação em 2014. Eu olho para trás e vejo o quanto Deus tem me abençoado desde que eu comecei a caminhar com Ele. Isso enche meu coração de gratidão. E eu também penso no futuro, olho para o futuro, e mesmo num tempo de pandemia como esse que a gente está vivendo, eu sei que Deus está no controle e tenho confiança de que Ele tem cuidado de tudo e que Ele tem o melhor para mim, sabe? Hoje eu tô fazendo residência no HC aqui de São Paulo e eu creio que Deus me colocou aqui nesse lugar porque Ele tem um propósito para mim aqui. Por exemplo, eu vejo que eu posso ser luz para os meus colegas de trabalho, para os meus chefes, em um ambiente que é tão difícil e tão desafiador muitas vezes. Poder acompanhar o processo de conversão do meu irmão foi muito importante pra mim. E também me mostrou o quão o Evangelho é poderoso. Porque ele era ateu desses que tirava sarro das pessoas que acreditavam em Deus. Que refutava com todas as forças a ideia de se existir Deus. Então, ver essa pessoa se convertendo, acreditando, foi muito, muito inspirador, assim, pra mim. Então, o Evangelho fez muita diferença na vida do meu irmão. Eu consigo enxergar, assim, na forma como a gente tem se tornado mais próximo por causa disso. A forma como ele mesmo mudou, como ele tem sido mais paciente e mais agradável até. Tem feito muita diferença na vida da minha família, então. Chegamos agora à última pergunta do episódio de hoje. E para finalizar, eu gostaria que vocês compartilhassem com a gente como vocês acham que os abeuenses podem comunicar de maneira mais eficaz e atraente o Evangelho. Essa é uma pergunta difícil de responder, porque cada campus, cada faculdade possui demandas específicas, possui suas próprias características, mas por outro lado, no geral, os universitários, eles enfrentam dilemas e dificuldades semelhantes. Pensando nisso, acho que o abeuense, muitas vezes, ele precisa se aproximar mais do universitário, sabe? Só que para isso acontecer, o abeuense precisa estar atento para ver e ouvir o que está acontecendo à sua volta na faculdade. Se aproximar, o que eu quero dizer com se aproximar? É se aproximar no sentido de criar espaços para falar de temas que sejam interessantes, que sejam relevantes e que façam parte desse contexto. Talvez através de rodas de conversa ou até mesmo de estudos bíblicos com esses temas, sabe? Acho que se o abeuense souber como atrair os outros estudantes para participar disso e também falar com uma linguagem, ou seja, através de uma linguagem, seja atual e contextualizada, eu acho que isso pode ser uma iniciativa interessante.
Por exemplo, esses dias a ABU Ribeirão realizou uma roda de conversa entre abeuenses formandos e formados para esclarecer dúvidas e compartilhar sobre como que é esse processo de se formar e ingressar no mercado de trabalho e os desafios que esse processo todo envolve. E eu acho esse tema super relevante, tanto que esse bate-papo que eles me chamaram para participar também foi muito proveitoso e eles tiveram feedbacks bem positivos. Mas eu também entendo como isso pode ser desafiador para um grupo abeuense e também sei das dificuldades que os grupos enfrentam. Eu lembro que quando eu fazia parte do lado da ABU de Ribeirão, a gente tinha esse receio, esse medo de como abordar esses assuntos dentro da faculdade. Mas eu também creio que Deus capacita os estudantes para falar da sua palavra dentro da universidade. A comunhão, para mim, foi primordial para que eu me envolvesse com o movimento. Então, ter momentos assim de descontração em família são importantes. E também ter ideias que aproximem o movimento e o evangelho das outras pessoas. Porque para que elas vejam que são mais do que palavras, né? Porque o evangelho é relacionamento. E os relacionamentos são primordiais e necessários para qualquer pessoa, né? Então, acho que isso é importante. Realmente, para impactarmos a universidade, é preciso que estejamos engajados com ela. Somos chamados a construir pontes e não muros. E para você, como tem sido a sua experiência na universidade? Seus olhos e ouvidos estão atentos às necessidades ao seu entorno? Esse foi o podcast da Aliança Bíblica Universitária do Brasil. Nessa temporada, estamos contando histórias da missão. Esperamos que você tenha gostado e, principalmente, tenha se encorajado com a história. Lembre-se de nos enviar suas sugestões. É só escrever para abub@abub.org.br. Essa temporada terá episódios todo início de mês até dezembro de 2020. Para conhecer mais sobre a ABUB, é só acessar o site www.abub.org.br. Estamos nas redes sociais como @ABUBrasil no Facebook e Instagram. Acompanhe a ABUB no Twitter e você também nos encontra no LinkedIn. Quer receber nossa lista de transmissão no WhatsApp? Escreva para DDD 11 9328 53368. ABUB, estudante alcançando estudante.